Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Thaís, para quem ainda não me conhece e para quem me conhece também. E hoje eu vou participar, de uma live com a Mari. A gente tem um quadro aqui no Instagram que se chama Ladeira Abaixo, onde fazemos live alguns domingos e aí a gente sempre traz algum tema relevante para nós e para quem está assistindo também, de certa forma. A Mari chegou e a nossa live de hoje nós iremos falar sobre devaneios diversos. Gente, meu cabelo tá... Sabe aquela frase sobre o nada tem profundidades? É sobre a nossa live de hoje. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouquinho sobre o personagem Lori e a Mari vai falar um pouco sobre o personagem Goiabiro. E aí, Mari, tudo bem com você? Tudo sim, tudo bem. Eu saí aqui na varanda para fazer a live aqui fora, porque lá dentro a música tá bem alta. Lembrando, e a gente tá ouvindo reggae. Lembrando que a Mari está lá em Mariana, Sim. em Minas Gerais, e eu estou aqui no interiorzão de São Paulo, né? Gostaria de estar em Mariana? Gostaria, né? Mas vamos agradecer ao que temos. É o que temos por hoje. Então, Mari, falasse um pouco sobre esse personagem que eu estou curiosa para saber, que é o Goiabiro. Você quer que eu comece com o Goiabiro? Sim, então vou começar a falar sobre esse personagem. E esse personagem que se chama Goiabiro, ele tem o mesmo nome que o meu gato. Mas o personagem é anterior ao gato, tá? O personagem do Goiabiro, ele foi criado no início da pandemia, no ano de 2020. Né? Então eu criei ele em 2020, assim, naquele primeiro ano lá de pandemia, né? A gente estava mais em quarentena, ficando mais dentro de casa. E eu lembro que foi uns dias depois que minha avó saiu da internação, né? Que ela tinha pegado Covid. Aí ela saiu da internação. E aí eu fiz esse quadrinho, eu fiz logo um storyboard, né? Fiz um esboço do que seria o quadrinho e comecei a desenvolver o personagem no desenho, né? Então eu acabei desenvolvendo ele no desenho para depois ter um conceito mais definido do próprio personagem. A ideia do Goiabiro, o personagem dele, ele é um vampiro que é vegetariano. Então eu chamo ele de vampiro. Eu chamo ele de vampiro da goiabada, né? Porque Goiabiro é o nome goiaba mais vampiro, né? Então ele é um vampiro que gosta muito de comer goiabada. E ele come queijo com goiabada, ele come goiabada. E ele gosta muito, assim, ele é realmente vegetariano. Tá? Ele não é como os outros vampiros. Aqueles hematófagos, né? Porque os hematófagos são aqueles morcegos que gostam de sangue. E Goiabiro é um vegetariano.
E aí a primeira história que eu fiz dele tem 3 páginas. São 3 páginas de história. Tem com o título Goiabiro, o vampiro da goiabada. Então vai ser um quadrinho mais de introdução assim, do personagem e mostra um pouco o lugar que ele vive. Então, assim, na ilustração que eu fiz dele, tem alguns ângulos assim que é de cima, que mostra a cidade que ele está sobrevoando, né? Eu coloquei uns detalhes com linha, né? Fiz com caneta, tipo caneta nanquim mesmo. E aí eu fiz vários detalhezinhos, assim, bem minuciosos na ilustração. E esse vampiro, ele tem uma vida muito solitária, ele não tem amigos. Ele nunca conheceu um outro vampiro assim como ele. Então ele tem uma vida assim bem solitária e ele fica, né, indo atrás, procurando as casas para entrar e roubar a goiabada, né? Então ele entra nessa casa e a pessoa tem na geladeira um queijo com goiabada. E aí ele vai, né? Ele entra em forma de morcego e depois quando ele entra dentro da casa, ele toma a forma de vampiro, né? Aí ele vai lá, ele abre a geladeira, ele pega o queijo com a goiabada, né? E ele acha muito delicioso, né? E, tipo, era um pedaço bem grande, assim, de queijo, recheado, né? A goiabada já vinha recheada, assim, dentro do queijo. E a pessoa tinha deixado uma garrafa de vinho em cima da pia. Então ele acha que foi, né, tipo um presente para ele, né? E toma o vinho todo também. Então aí ele come o queijo com a goiabada e toma o vinho, né? E aí o vinho sobe. Então quando ele vai embora da casa, quando ele começa a voar, a sobrevoar a cidade, ele tá bêbado. Então assim, imagina um morcego bêbado voando, né? Então imagina a onda que não deve ser de começar a ver as coisas tudo embrulhado lá de cima. E aí foi que nesse quadrinho eu tentei trazer um pouco essa questão da visão, visão alterada que ele ficou depois que ele bebeu. E é isso. A primeira história basicamente é essa parte de apresentação do goiabiro, né? O vampiro da goiabada. E conforme eu tô criando mais quadrinhos, o personagem também ele vai se desenvolvendo, né? Vai, que nem o último rascunho que eu comecei a fazer, que eu não finalizei ainda, é o mapa da goiabada, né? Então aí o goiabiro ele encontra o mapa da goiabada. Então é tipo um mapa do tesouro, tem lá as referências, né? O caminhozinho, tem lá o X. E só que é um mapa da goiabada, né? Então aí ele começa lá a procura dele pelas referências, né, para chegar lá no destino, né, na goiabada. E aí ele acaba tendo que ir para uma ilha, porque a goiabada tá lá na ilha, tá enterrada lá na ilha. Aí ele voa até a ilha, só que o que acontece? No meio do caminho que ele estava voando, ele teve uma cãibra. Aí ele caiu. Então, assim, logo na chegada dele ele já não teve tanta sorte. Ele caiu no mar. E aí ele saiu do mar, assim, todo molhado, né? Todo cheio de sal dentro da roupa e tudo mais. Aí ele encontra um morceguinho voando, assim, né? Meio longe, assim. E ele tenta uma comunicação com o morceguinho, mas o morceguinho simplesmente ignora ele. Parece não querer, não se interessou, assim, ou não entendeu, não escutou, mas foi embora. E aí ele segue sozinho esse caminho em busca da goiabada, né? Aí ele passa lá por alguns lugares e ele finalmente encontra a árvore que estava lá igualzinho no mapa da goiabada.
Então era uma árvore idêntica. Então ele já presumiu, bem, então eu acho que deve ser aqui que está enterrado essa goiabada, né? E aí ele começa a desenterrar, né? Desenterrar, até que ele acha um baú. E quando ele abre esse baú, o baú tá cheio de goiabada. Cheio. Aí, tipo assim, era um tanto de goiabada que daria para ele passar muito tempo comendo goiabada e tudo mais. E, bem, a história, por enquanto, a história foi até aí. Amiga, que viagem! Que lindo! Adorei conhecer um pouco sobre a história do goiabiro. Pelo nome, eu já suspeitava que tivesse algo a ver com goiaba, né? Por conta do nome. Mas eu achei incrível, achei muito legal a sua história. A minha personagem, Lori, ela não tem... Nossa, amiga, você podia fazer uma história em quadrinho da Lori. Claro! Ia ser muito bom. Então, a Lori, ela é uma criança muito, muito, muito de boa, muito good vibes, muito feliz. Só que nessa história, eu acho que eu vou chamar de conto. Nesse conto, gente, Vanessinha, eu estava pensando em você agora. Amiga, eu estava pensando em uma pessoa agora e essa pessoa tipo, entrou na live do nada. Sério? Vanessinha, Vanessa de português. Então, continuando. Que estranho. Gente, eu tô surpresa. Coincidências do destino. Coincidências do destino. Então, a Lori, ela é uma criança super feliz e tal. Só que nesse negócio que eu escrevi, eu falo negócio porque eu não sei se é um conto. Uhum. Mas nessa história que eu escrevi, a Lori, ela é uma criança super feliz que ela tá descobrindo a sua identidade. Porque a Lori, ela fica muito confusa. Por quê? Porque a Lori, ela nasce numa família mista, né? Os pais da família da Lori são negros e a família a parte do pai da família da Lori é a parte negra e a parte da mãe da família da Lori é a parte branca. Então a Lori nasce... Eu sei que muita gente acha que essa nomenclatura não é adequada, mas é a nomenclatura que todos vão entender. A Lori nasce parda. Inclusive, tem uma discussão muito interessante que tem uma moça, fazendo um parênteses, tá? Tem uma moça que ela faz esse movimento da parditude. Não sei se você já viu, tem no Instagram, movimento, é uma moça que faz uma pesquisa em relação ao termo parditude, como se fosse a uma classe mesmo, classe da parditude. Eu não sei muito bem falar sobre isso, porque foi esses tempos atrás que eu descobri esse termo parditude, entendeu? Então eu não sei muito bem falar sobre isso ainda. Entendi. Acontece que a Lori, ela fica confusa, porque ela tem um trecho do filme Mulher Rei, em que a menina encontra um brasileiro e aí ela fala, né, que ela não parece ser lá de Daomé, que ele não parece ser uma pessoa de Daomé, porque ele não era retinto. Só que, ao mesmo tempo, ele não parece
ser uma pessoa europeia, no sentido de ser um dos colonizadores. Porque também ele não era um homem branco, o cabelo dele era um cabelo encaracolado. Então ela falava, nossa, você é um deles e não é. É um de nós e não é. Então a Lori fica nessa confusão. Eu sou negra e não sou, branca, mas também não sou. Então, né, ela fica nisso, o que que eu sou? E aí, esteticamente, né, ela vai se buscando, seja nos livros, seja na televisão, seja, né, seja na escola. E aí a Lori, ela entra numa escola em que tem uma professora que leva um pouco essa questão. E a Lori fica um pouco mais confusa ainda, né? Porque quando ela acha que ela já resolveu essa questão, parece que mais questões se abrem para ela refletir, né? Aí, nessa minha história, eu vou contando um pouco da trajetória da Lori nessa descoberta, até que a Lori vai virando adolescente, vai envelhecendo, né? E aí Lori chega a uma idade que ela já vai tendo outras descobertas enquanto pessoa e também enquanto mulher, porque a Lori vai envelhecer até virar, né, mulher nos seus 25, 27 anos, ela já vai aí tendo mais borbulhas em sua mente para ficar pensando sobre essa questão. E o mais interessante, isso vai acontecendo, né? Na história. Eu não tenho tantos detalhes quanto você, mas basicamente isso que vai acontecendo na vida da Lori, porque a Lori ela vai vivendo a sua vida normalmente, mas ela vai permeando por essas questões, que é a questão da sua identidade. Aham. E depois, mais tarde, Lori passa a vida inteira como uma pessoa cis, uma mulher cis, tentando buscar a sua identidade. E ela vai trilhando por outros caminhos, descobrindo novas coisas e experimentando várias coisas. Basicamente, é isso. E Lori vai se tornar nada menos e nada mais aos seus 21 anos que uma professora. Ah, que legal. Ai, Lori. Então, é isso, assim, basicamente, a minha personagem. Gostei. Gostei da trama. Depois eu quero que você leia eu não sei o formato, eu não sei que nome dá. Se é um conto, se é uma... Eu não sei o que é. Depois você lê o que eu escrevi, tá? Depois eu leio e dá para fazer o esquema das ilustrações também, né? Você sabe que aquelas ilustrações que você fez para mim já tem um pouco de Lori, já tem um pouco de Lori ali. Tem um pouco, né? Tem um pouco, mas dá para desdobrar mais. Dá para desdobrar mais, amiga. Tipo assim, a personagem no desenho, entendeu? Ah, se eu tivesse tido essa ideia antes, a gente... Ai, amiga, a gente poderia ter escrito um projeto sobre essas coisas. Já foi. A gente pode fazer do mesmo jeito, né? Uai, dá pra fazer, deixar o projeto montado para quando tiver rolando edital, aí já tá com o projeto assim, quase pronto, né? Aí é só adaptar. Você percebe que esse miolo da história, eu acho que já dá para fazer muita coisa, né?
Sim. Porque ele é uma história, é uma trama bem complexa, né? É uma trama complexa e não é. Sim, Eu acho que com história em quadrinho fica um pouco mais fácil e um pouco mais legal das pessoas entenderem. é tipo complemento, né? Porque a pessoa lê um texto batido, sem nenhuma imagem, eu acho que fica. Eu acho que a imagem dá uma marcada. Ah, eu também acho. Eu, às vezes, quando eu escolhi livro, teve uma época que eu só queria livro ilustrado. Eu Pois é, gosto muito de livro ilustrado. eu também. Eu adoro. Tanto que, né, os meus livros, os últimos, foram ilustrados, É, né? Eu não tô são lembrando. ilustrados, exatamente. Eu acho que a ilustração, ela traz um... É como se fosse um complemento mesmo, que no final faz muita diferença para a construção desse imaginário da personagem. Exatamente, amiga. É. Bom, basicamente o meu personagem foi esse, né? Mas eu tenho mais, inúmeras ideias. Inclusive, até os livros que eu já tenho. Enfim, nossa, se eu soubesse desenhar, com certeza eu iria fazer todos em histórias de quadrinho. Entendi. Ué, dá para Mas eu, fazer esse esquema. mas Dá pra gente tentar transformar a história numa história em quadrinho. eu adorei a história do Goiabiro. Mas você tem que ver a Eu, ilustração, porque é bem, tem muito detalhezinho assim pequenininho, sabe? sim. Você quer que eu dê uma lida para você? Quero. Do comecinho, tá? Ai, eu tô com vergonha. Oi, Thiago. Amiga, depois você precisa me explicar como é que você salvou a live sem ela ficar disponível no Instagram. Tá. Então, No porque eu final, vou é quando ler. acaba, quando você encerra o vídeo, aí você coloca salvar por 30 dias, aí depois você baixa. Então vamos lá. Olá, Thiago Leone, deve ser amigo da Mari. Seja bem-vindo à nossa live. Seu amigo? Bem-vindo, viu, Thiago? Então vamos lá. Lori foi e é uma criança feliz. Mas, conforme foi crescendo, ela procurava algo que não sabia o que era necessariamente. Alguns dizem que é identidade. Não que ela já não tivesse uma identidade, mas ela procurava mesmo assim. Esteticamente, ela buscava na televisão, nos desenhos que assistia, nas séries da tarde, mas fora da televisão, a busca da Lori era na escola. Basicamente, isso é o começo. Gostei. Aí, Já tô curiosa para ler o resto. sério, amiga? Ai, que Sério. bom. Já quero continuar a ler. Então, eu vou te enviar Tá. e você lê e me fala, tá? O que dá para ilustrar, o que dá para fazer e tal. Oi, Angélica. Tudo bem, amiga? Amanhã, hein? Vamos correr. Seja bem-vinda, Angélica, à nossa live.
a gente está falando sobre personagens. A minha amiga Mari, ela falou sobre o personagem que ela criou para fazer uma história em quadrinho. E eu criei uma personagem para fazer, eu não sei a forma, inclusive você precisa me ajudar, amiga. Eu não sei o formato que isso é. Isso é Quantas páginas tem? Olha, eu não consigo ver em páginas, porque ele está salvo num bloco de anotações. Mas eu acho que deve dar umas 2, 3 páginas. Eu acho que é um conto, então. O que será que é, Érica? Será que isso é um conto? Será que isso é é em terceira pessoa, eu acho. Uma narrativa? Uma narrativa de 2 páginas, mais ou menos, sobre uma personagem que é a Lauren. A Angélica disse que é conto. Ah, então. Obrigada, amiga. Então a gente tem um conto, né? Eu tenho um conto. Olha só, a gente criei um conto. Eu amo conto. Eu amo conto porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto de saber logo o que vai acontecer com as personagens. Então, o conto para mim é um formato de leitura perfeito que eu amo. Eu já li muitos contos assim, porque eu acho que é uma leitura mais dinâmica até. E é isso, eu acho muito legal, porque com certeza eu vou querer ler esse conto. Ai, que bacana. Então tá bom, eu vou te mostrar. Então, assim, depois eu vou ler só mais umas 2 linhas para você ficar com mais um gostinho. Identidade. Lori não entendia muito bem o que isso significava, mas ela ficava bem em saber que tinha uma. Dentre tantas buscas de Lori. Pronto, é o máximo que eu vou ler. Agora só depois que eu te mandar. Tá. Não pode dar spoiler. Não posso dar spoiler, porque eu não tenho uma personagem em quadrinho, né? Eu não tenho tantos detalhes igual você tem. Você pode, como que a gente faz, né? Quando a gente vai criar uma história em quadrinho, a gente tem um passo a passo, assim, e uma das etapas é você descrever o personagem, né? No caso, Goiabiro, eu já fiz direto no storyboard, porque já estava na minha cabeça, e aí eu não cheguei a colocar no papel a descrição. Só que seria legal você colocar essa descrição, porque aí eu conseguiria ajudar melhor a pegar mesmo a essência da personagem, sabe? Tanto as características físicas, quanto algumas características relacionadas a gestos, entende? Porque a gente tem um tipo de linguagem que eu acho muito interessante, que o Panofsky, inclusive, ele fala muito sobre, que é a linguagem gestual, né? Então, a gente encontra muito essa linguagem gestual nas representações da figura humana, né? Então, sempre que uma figura humana é representada de corpo inteiro, normalmente ela está fazendo algum gesto ali, né? Então, às vezes, esse gesto em si, ele carrega um significado que vai além do significado apenas do objeto, mas que já está nessa área do gesto. Então, isso tudo é legal a gente colocar na descrição do personagem, porque quanto mais detalhado tiver essa descrição, mais a ilustração vai fazer jus ao personagem. Você entende? Entendo. Eu boto fé. Tanto aí que... Pode falar. Não, pode falar, depois eu continuo. Não, pode falar você. Aí
tem essa parte, né, que é da descrição do personagem, que é uma das principais partes, assim, antes de fazer o storyboard. O storyboard vai ser o rascunho da história em quadrinho. Então, você vai fazer um sketch, a gente chama de sketch, né, que é o esboço. Então, costuma ser um esboço mais rápido, né, com os personagens, assim, com tudo em cena, só que não tão detalhado, porque vai ser um rascunho, né. É interessante a gente já colocar o personagem no movimento, já realmente o movimento que ele está fazendo, né, para fazer um storyboard bem finalizado, né? Quanto mais finalizado o storyboard ficar, melhor vai ser para depois finalizar a história de quadrinho e chegar no produto final. Então tem esse passo a passo, que é a primeira parte da descrição do personagem, depois o storyboard, que vai ser esse rascunho dos quadrinhos, que você vai fazer teste, às vezes você faz lá um quadrinho, você está em dúvida se vai ficar melhor de um jeito ou de outro, aí você já vai fazendo esses testes. Às vezes você faz um storyboard, não gostou muito, começa outro, né? Então essa parte do storyboard é uma parte muito importante do processo do quadrinho, né? E aí o HQ, né? A história em quadrinho final, que é baseada nesse storyboard. E aí você pode finalizar de diversas maneiras. Então tem tipos de arte que tem uma estrutura mais parecida com o esboço, então são linhas, né, às vezes mais simplificadas, desenhos mais minimalistas, que foi mais ou menos essa pegada que eu fiz das suas ilustrações, né, que até você se lembrou um pouco da Lore. Então tem um pouco essa questão do minimalismo, né, porque como eu te conheço, e eu já conversei com você, você já me falou algumas coisas sobre o minimalismo na sua vida. Então eu levei isso em consideração na hora de criar as ilustrações, mas porque eu já sabia isso de você, né? Então, no caso, já foi muito bom te conhecer para fazer um desenho que você fosse realmente identificar com a personagem. Então, isso que é muito legal. Que na personagem pode ter coisas suas também, né? Porque sempre as nossas personagens a gente carrega muito da gente mesmo, né? É assim que eu penso. Amiga, você gosta de goiabada? Véi, eu vou te falar que eu não gostava de goiabada, eu não comia. E depois que eu criei o personagem do Goiabiro, depois de um tempo, eu comecei a comer goiabada. Então, acho que, tipo assim, sem querer, eu peguei um pouco a personalidade do Goiabiro. Entendeu? Porque eu não comia goiabada antes disso. Que interessante, amiga. Eu acho esse nome... achei muito doido, velho. Tanto que hoje mesmo, eu comi um pouco de goiabada. Uma goiabada caseira muito gostosa que o Henrique me ofereceu, muito boa mesmo. Hoje mesmo comi. Se fosse antes, tipo há anos atrás, eu não comeria. Então eu acho que o personagem, ele, da mesma maneira que eu criei o personagem, depois, esse personagem, depois que eu crio, eu acho que ele começa a criar uma vida que ele pode ser capaz até de me mudar, entendeu? Entendi. Eu acho muito da hora esse nome, Goiabiro. É um nome assim que mistura duas palavras. Eu não sei como é que chama. Tem um nome específico quando junta duas palavras. Chipar. Mas não sou. Não é isso. Não, na linguagem virtual, chipar é você juntar dois nomes. Na linguagem virtual, agora eu entendi. Mas então, a ideia, o personagem Goiabiro, ele é engraçado porque ele é, tipo assim, ele já é antigo, né? Porque ele é um vampiro que nasceu
há muitos e muitos anos atrás, né? Porque o vampiro, ele vive para sempre, né? Ele tem a vida eterna. Então, ele nasceu há muitos e muitos anos atrás. E ele nunca conheceu um vampiro, assim como ele. E ele é meio inocente, às vezes, em umas paradas, sabe? Que isso dá uma coisa meio engraçada nele, essa inocência, às vezes, que ele tem, sabe? Apesar dele ser um ser muito antigo. E ele não é um personagem macabro, ele é um personagem, assim, super pacífico, entendeu? Ele é super pacífico. Ele não gosta de confusão. E ele tem essa vontade, né, de encontrar alguém, assim, pra ele não ficar mais sozinho, porque já tem muitos anos, assim, deve ter por volta de 612 anos, e ele vive sozinho. Ele já tentou conviver com humanos, só que não deu certo, porque ele pegava a goiabada de todo mundo, entendeu? Ninguém conseguia conviver perto dele, porque ele bebia o vinho das pessoas, ele pegava a goiabada, enfim, isso não deu certo. E aí ele teve, por ele não ser aceito, né, entre os humanos, ele teve que se afastar e se isolar, e aí ele foi viver mais perto das montanhas, assim, onde tinha umas árvores, né, para ele dormir, umas cavernas, né, porque ele gosta de dormir em cavernas também. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Então, o Goiabiro, ele mora, né, eu não sei, não posso afirmar que ele nasceu em Minas, mas o quadrinho se passa em Minas Gerais. Entende? Então, até os morros, assim, se você vê na ilustração, os morros, assim, no horizonte, a vista de cima, quando ele está de cima, assim, olhando para baixo, né? As casinhas, as montanhas, as arvorezinhas. Então, eu procurei bem jogar com essa questão da perspectiva, né, no quadrinho, e da figura de fundo, né, o cheio e o vazio. Eu acho muito legal a gente fazer essas brincadeiras aí com o cheio, com o vazio, com efeito de negativo. E não tem cores, essa ilustração, ela é preta e branca, sim. É preta e branca, ela não tem meio tom, não tem nada. Ela é toda feita com rachuras, né? Feita no nanquim, com rachuras. E é um tipo bem específico, assim, de ilustração, porque não tem, é tipo sombreado, não tem esse degradê realista, não é. É um tipo de ilustração que ela é mais decorativa, é mais decorativo, por assim dizer. Então tem alguns detalhes em volta dos quadrinhos, eu coloquei algumas molduras assim, vegetais. Então o quadrinho está bem trabalhado nessa questão da composição mesmo, na montagem dos quadrinhos, e é um quadrinho muito visual mesmo, porque não tem muito escrito, tem pouquíssima coisa escrita. Então você tem que conseguir ler a imagem, né, e os detalhezinhos lá da imagem. E como são muitos detalhes, cada hora você vai, né, ficar reparando em alguma coisa. E é isso que eu acho tão legal nessa ilustração, sabe? Além do personagem, eu gosto muito desse personagem, sabe? E ele me ajudou na pandemia, eu me distraí a minha cabeça, sabe? E é isso. E eu pretendo também continuar fazendo mais quadrinhos. Eu tenho uma versão digital que está disponível no meu Instagram de tatuagem. Eu cheguei a postar ele lá, mas agora eu não sei se eu apaguei ou se ele está ainda lá. Mas, de qualquer maneira, eu vou ver se eu te mando as fotos dele,
do Goiabiro, para você ver. Próxima vez que eu for aí também, eu vou levar a ilustração para você ver ela, fisicamente, ver a versão original dela, tamanho original, porque faz diferença. Por que eu não gosto de ficar postando quadrinho, postando ilustração? Porque esse tipo de ilustração, como eu fiz no papel, eu não fiz uma ilustração digital, eu fiz realmente no papel, e ela tem muitos detalhes. Quando você abre a imagem no celular, come muito detalhe. A imagem fica pequena, né? Fica tudo pequenininho, os detalhes ficam tudo minúsculo. E é por isso que eu acho que é legal você ver a história já no formato original que ela foi feita. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu vou te mandar umas fotos e vou ver se eu faço um reels dele para postar aqui nessa página mesmo. Um reels com alguns detalhes desse quadrinho para vocês verem depois como que ele ficou. Com certeza. Mari, tem algum outro personagem que você já criou? Olha, teve muitas histórias que eu comecei a escrever e não terminei. Então, tem uma história que é tipo assim, é tipo um multiverso, assim, tem outros planetas, né? E aí tem um planeta que, quando o pessoal lá faz coisa que não pode fazer, eles, em vez deles serem presos, eles são enviados para o espaço, né? Para fazerem missões. E aí, essas duas, eu vou dizer, esses dois seres desse planeta, eles até eram meio humanoides, assim, e tudo mais, bem parecido com a gente mesmo, só que era outro planeta, não era o planeta Terra. E aí eles vão lá numa missão, que era uma missão de instalar algum satélite lá, uma coisa relativamente simples. E aí quando eles vão para esse outro planeta, né, eles passam alguns anos, algum tempo, alguns meses viajando, e quando eles chegam nesse planeta, para fazer a missão, eles descobrem que nesse planeta tem alguns pernilongos fluorescentes. Então, tipo, são alguns pernilongos meio gigantes, assim, tipo, uns pernilongos desse tamanho, assim. Eles são bem brilhantes, assim, bem fluorescentes, entendeu? E eles voam bem devagar. Então, aí o que a pessoa teve a ideia de fazer? De pegar um daqueles pernilongos e levar na nave. Então ele deu um jeito lá para passar com o negócio escondido, né? E ele levou esse pote para casa dele quando ele voltou da missão. Ele deixou esse pote com um pernilongo fluorescente em cima da geladeira, né? Aí o gato dele subiu na geladeira, derrubou o pote quando ele não estava lá vendo, e o pernilongo escapou e entrou no ralo. Isso que ele entrou no ralo já era. Ninguém mais achava o pernilongo, entendeu? E era um pernilongo alienígena, né? Ele era um pernilongo alienígena. Então, ninguém sabe o que é que esse pernilongo poderia fazer na tubulação de uma casa. E aí a história terminou aí. Eu não continuei a história. Terminou nessa parte que ele volta e ele volta procurando lá o pote com o pernilongo fluorescente e ele vê que o que tá quebrado, que tá lá no chão quebrado, ele vê o gato dele lá do lado e fala: meu Deus, não acredito, o que você fez? E aí ele começa a ver algumas coisas estranhas que começam a acontecer no chão, assim, algumas coisas estranhas que começam a acontecer. Só que eu não dei continuidade para essa história. Eu meio que parei aí. Entendi.
E aí, tipo assim, o que que acontece? Essa história, na verdade, ela é um pouco uma crítica. Por exemplo, eu não sei se você sabe do caso dos tardígrados. O pessoal foi fazer uma viagem lá na Lua e eu não sei se foi tipo, um satélite que foi levar lá uns espécimes. Eu não sei porquê, mas eles estavam carregando tardígrados. E aí, parece que caiu, esses tardígrados caíram lá na Lua. E eles ainda estão lá. Tipo assim, os tardígrados é aqui do planeta Terra. E o pessoal levou para a Lua, né? E os tardígrados, eles são dos seres, se não for o ser mais resistente, mas dos seres mais resistentes que existe no planeta Terra, que ele consegue viver sobre até um grau de radioatividade, de seca, de calor. Tipo assim, o bicho é muito evoluído nesse sentido da sobrevivência. Então, os tardígrados, depois vocês pesquisem, eles são uns bichinhos bem, tipo assim, são feinhos, sabe? E eles não dá pra ver olho nu. Eles são, tipo, muito, muito pequenininhos. Não consegue ver olho nu. E eles hibernam no período que eles estão em lugares sem água, eles hibernam. Então, assim, eles estão lá na Lua, só que eles estão hibernando. Eles não estão lá, tipo, vivendo a vida normal deles, estão hibernando. E aí, tipo assim, eles só voltariam, né? Eles só acordariam dessa hibernação se eles tivessem água. Mas eu fico pensando, gente, olha a loucura de levar um ser que é daqui do planeta Terra para a Lua. Eu achei isso muita loucura, sabe? Muita loucura. Não entra na minha cabeça. Ah, entendi, amiga. Olha, você gosta bastante de viajar, né, Mari? Você achou? Eu acho. Não, porque assim, eu falo isso em relação a mim, por exemplo. Sim. Eu acho que você viaja bastante em relação a mim. Porque, por exemplo, o conto que eu vou te mostrar, que eu escrevi, é uma coisa que não tem muitos detalhes, muita volta, muito. Eu acho que essa sua parte de viajar, ela enriquece bastante o trabalho Entendi. em relação a isso, né? Porque assim, eu sou muito imediatista. Eu vou lá, escrevo uma coisa e pronto. Ao invés de lapidar, ao invés de ficar trabalhando nessa coisa vários dias, vários Pois é, meses. mas aí eu não termino, eu começo as histórias e não consigo concluir. Por isso que eu gosto de ler livros de conto, de poema e livros Sim. curtos. E eu não gosto de assistir série, porque eu gosto, mas nem sempre eu faço isso, mas eu gosto muito de finalizar. Sim, sim. Claro que nem sempre eu consigo, né? Claro que nem sempre eu vou conseguir isso. Mas é uma busca inconstante. Eu não sei se eu tenho TDAH, não Ah, sei, tá? Mas é uma busca constante que eu tenho de querer tentar finalizar algumas coisas que eu começo. entendi. Entendi. Poema eu gosto de escrever poema também. Mas quando eu pego para escrever uma história, tipo assim, ainda essa Goiabiro, eu acho que como eu não escrevi ela em forma de história primeiro, entende? Eu escrevi os quadrinhos, né? Eu fiz os quadrinhos já, o storyboard direto, sem escrever a história antes, por quê?
é uma narrativa muito curta, entendeu? O texto completa a imagem. Então, aquela imagem sem o texto ia ficar faltando alguma coisa, e aquele texto sem as imagens também ia ficar muito vago, né? Porque é o gênero mesmo, né? Do quadrinho que eu escrevi. Então, quando você vai fazer um quadrinho, você pode fazer em vários modelos, né? Você pode fazer um quadrinho que tem mais escritas, você pode fazer um quadrinho que tenha menos escritas, mais detalhes no desenho. Então, tem N formas de você contar uma história, né? E é isso que é tão mágico, saber que tem 1000 formas diferentes de contar a mesma história. Então, até mesmo na maneira que você vai escrever, ou na maneira que você vai desenhar, como eu te falei, a questão você pode trabalhar com desenhos mais minimalistas, ou então com desenhos que têm mais detalhes, mais informações visuais, né? Depende também do que você está querendo passar para o leitor. Tem isso, porque, por exemplo, se você quer passar uma ideia de caos, você tem que passar essa ideia não só no texto, mas também no desenho que está lá na ilustração, né? Então, como que você passa essa ideia de caos sem escrever caos? Então, vai ter muita tensão visual, vai ter muitos elementos, vai ser uma coisa com muito mais informação visual, né? Para passar essa ideia de caos. Aí já num quadrinho que você quer, por exemplo, numa cena que você quer passar uma ideia mais de calma, por exemplo, de calma, de tranquilidade, de paz, você vai usar menos tensões visuais, ou seja, né, os vetores das linhas que estão no desenho, você vai trabalhar com eles para ficar com menos tensões possíveis. Ou seja, a horizontalidade ela é muito associada com essa questão da calma, da paz, da tranquilidade. Tanto que se você tira uma foto do mar, aquele horizonte assim, se você olhar um quadro que tem essa paisagem, o horizonte assim, um mar calmo, numa composição mais horizontal, vai passar essa ideia da tranquilidade. Agora, se você quer fazer um mar, espera só esse barulho. Agora, se você quer fazer um mar mais agitado e mais agressivo, você vai trabalhar nas ondas, nos detalhes das ondas, mas também você pode trazer mais tensões na composição através da convergência e divergência dos vetores, né, que estão dentro da composição, e adotar também uma composição mais verticalizada, né, porque quando você trabalha a composição na vertical, ela dá uma tensão maior do que se você representar uma cena na horizontal. Entende? Então, tem algumas que eu chamo de fórmulas de composição para você construir um quadrinho, assim, uma história em quadrinho, né? E aí é isso que é a linguagem visual, né? A linguagem visual, ela é rica, né, nessas questões aí dos elementos, porque como tem muitas possibilidades de você fazer a mesma coisa, abre muitos leques aí e traz também uma diversidade muito grande nas representações dos quadrinhos, né? Então, vocês veem que tem aí vários artistas que fazem quadrinhos super diferentes um do outro, que são muito bons, igualmente bons, só que são diferentes, né? Porque se tratando de linguagem visual, a gente tem essa variedade aí que vai depender do artista, né? Tipo, das referências que você usa e tudo mais. É que nem na música, né? Que nem na linguagem musical, só que é a linguagem visual. Sim,
Com certeza, amiga. Oi, pessoal que está chegando agora. Boa noite. A gente está aqui falando sobre personagens, né? Personagens que a gente criou, né, ao longo dessa nossa vida. E aí a gente está falando um pouco sobre esses personagens especificamente, e também eu estou falando um pouco sobre o quadrinho, né? Como que faz, qual que é o processo de criação de uma história em quadrinho, né? Que existe esse passo a passo, né? Para desenvolver o personagem nos quadrinhos e tudo mais. Exatamente. Mari, nossa, você trouxe uma riqueza tão grande que, olha, não é tão simples criar um personagem assim. E ao mesmo tempo é. Sim. Ai, ai. Olha, essa live foi maravilhosa, porque agora eu sei o que é goiabiru. E eu sei quem que é a sua personagem. Loli, que ela chama. Isso, Lore. Tô ansiosa para você ler. Com certeza, me manda que eu vou ler sim. Tô curiosa. Curiosa pra saber o que vai acontecer nessa história. Você pode perceber que, às vezes, quando você for ler, você vai perceber que, às vezes, eu fico tão assim para acabar que eu vou lá e coloco qualquer final só para acabar. Ah, entendi. Eu acho que você vai perceber, acho que você vai perceber isso. E eu acho que depois dessa nossa live, eu vou trabalhar um pouco mais nesse conto. Sim, trabalha assim. Trabalha nos detalhes. Porque os detalhes, eles vão dar... Hã? Exatamente os detalhes. Porque quando você passa os detalhes pro leitor, ele lê e consegue visualizar mentalmente a personagem. Sim, exatamente. Vou coisar vou prestar mais atenção nos detalhes. Eu quero tentar. Ai, tô até ansiosa já para poder trabalhar nisso. Eu tô doida para ler essa história e começar a fazer alguns desenhos sobre a história. Já te mandei no WhatsApp, depois você vai. Tá, valeu. Depois eu vou ler. Depois eu vou ler aí eu te dou feedback. Sim. Bom, já tá dando uma hora de live. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, né, gente? Sim, vamos encerrar. Nossa, Vamos já encerrar falamos bastante já. Falamos bastante. Goiabiro deve estar se revirando lá na tumba dele, né? Porque ele dorme na tumba. Ele tem lá um caixão para dormir. Ele tem cachorrinho dele, filho. Você acha que ele não pagou a funerária? Goiabiro pagou funerária, tem até caixão. Nossa, pagou 400 anos de funerária? É um assunto a se abordar. Quanto que Goiabiro pagou da funerária? Interessante isso, gostei. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada por vocês que passaram por aqui pela nossa live maravilhosa. Pretendemos continuar a fazer mais lives durante aí alguns domingos e espero que vocês continuem acompanhando. É isso, um beijo. Sim. E a Mari pode Um beijo, gente. Boa noite. Buenas noites. Buenas noites.